Então, galera, a gente do Rex, a gente é nerd, né? A gente é nerd. E hoje a gente tá inaugurando um novo quadro, hein? Um quadro que vem muito a calhar aí com a nossa realidade, porque a realidade tem sempre que estar em xeque. Sempre. Como é que é o nome do quadro? Esse quadro agora que a gente vai estar apresentando pra vocês, a gente batizou humildemente de Favela Nerd. Favela Nerd, porque antes de nerd somos favelados. A parada é a seguinte, é que a gente tá aqui no carnaval, né? Mas é impossível fugir do hype de um dos filmes aí, dos personagens que a gente mais ama, mais curte, né? E por que não dizer que a gente mais se identifica também, né, cara? E a história aí. Eu vou fazer uma confissão aqui, cara. Eu gosto desse personagem aqui por causa desse menino aqui, meu. Eu sempre conheci, sempre gostei, sempre me identifiquei. Mas melhor nem falar de ano, né, cara? Não entrega idade. Há um tempo atrás aí na faculdade, a gente começou a trocar umas ideias e ele nos aproximou de certa maneira, né? Foi o que trouxe a gente pra perto um do outro, cara. É verdade isso daí, eu não tinha me dado conta. E é quente. E a gente começou a falar, cara, do Wolverine. Quem é? Que época melhor, meio carnaval, o nosso negócio hoje aqui é Wolverine. Não Wolverine, Logan. E aqui, cara, eu sei que ele é um cara modesto, mas manja pra cacete. O pouco que eu manjo de Wolverine foi esse menino aqui que me deu o subsídio pra eu começar a entender dessa parada aí. E aí a gente começa a falar de como que a gente vai receber esse filme, as nossas expectativas. Mas muito mais do que isso, a gente até hoje viu, Marquinhos, o verdadeiro Wolverine nos cinemas, meu? Olha, Rafa, sinceramente, sempre desde lá de trás, assim, eu acho que quem sempre acompanha quadrinhos, né, teve aquela pergunta, né? Como adaptar isso, né? Como trazer isso pra tela, como trazer isso para um público que às vezes não está acostumado com violência, não está acostumado com sangue para todo lado. E não se engane, quadrinhos são violentos. São violentos, né? Aquele papo de quadrinhos é para criança, contavam isso para mim, eu não acreditei muito bem. Só que assim, Rafa, quando eu penso no caso do Wolverine, né? O Wolverine para mim é um divisor de águas, porque a gente conhece várias facetas do Wolverine, né? Você como eu, né? Sem precisar denunciar a idade, a gente conhece ele dos desenhos, conhece ele dos filmes depois, posteriormente. E os quadrinhos, eu acho que ele foi, né, o Wolverine dos quadrinhos que eu particularmente conheço, pra mim ele quase nunca foi explorado. Essa é a verdade. Né? A sensação que eu tenho é essa, cara. Porque assim, por exemplo, quem já assistiu, né, eu acho que até mais recente, né, assim, foi os últimos que saiu assim, X-Men Revolution, Logan's Wolverine, Wolverine e os X-Men, né, que foi uma série que passou um tempo atrás. Sempre mostrou o quê? Um herói de garras, né, um herói que andava em equipe e tudo mais, e que no máximo cortava ferro, parede, porta e dava murro nas pessoas. Então, aí vem uma coisa, essa impressão que eu sempre tive do Logan, do Wolverine. E aí eu lembro que quando, não sei se 2000 e 2001 a gente vai ver direitinho depois, o primeiro filme dos X-Men foram lançados, quando não existia ainda nem Marvel Studios. Não, nada. Na verdade, foi a época que na verdade a Marvel entregou-se, né? Todos os seus personagens para Fox, para Sony, na tentativa desesperada de poder alavancar a empresa, né? Mas eu lembro que a ideia com a qual eu fui assistir esse filme era de que eu ia ver personificado na tela de cinema aquele Wolverine que todos nós idealizamos, cara. Porque pra mim o Wolverine é o anti-herói. É o melhor no que faz. Né? É o melhor no que... Isso! É o melhor no que faz. E ao contrário, a gente viu, infelizmente, por muitos anos, depois aí do X-Men primeiro, e aí veio outros filmes solos, né, do próprio personagem, né, no caso aí, interpretado pelo Hugh Jackman, a gente viu um galã, vamos ser honestos. A gente viu um galã, a gente viu, assim, um herói que tecnicamente é reconhecido, assim, que qualquer pessoa bate o olho, o Wolverine, né? É um nome que marcou, assim, na cabeça das pessoas. Porque é icônico, né, velho? É o cara das garras, o cara das garras. E se a gente para pra pensar no histórico do Wolverine, que ele foi um personagem criado para ser secundário e até, como se fala, descartável, sim, né? Só um dado, ele é expendable, né, cara? Que assim, um dado assim muito interessante, quando o Wolverine ele aparece a primeira vez em 72, foi na edição do Hulk. Quando o Hulk, por exemplo, estava tretando com uma entidade lá conhecida como Índigo, e o Hulk, né, só que eles estavam lutando no Canadá e o Wolverine fazia parte de uma equipe do Canadá, a famosa Tropa Alpha, e mandaram ele pra lá. Só que assim, a participação dele estava limitada àquela história.
Só que ele caiu tanto no gosto do povo que a se sentiu obrigada. E aí sim, na segunda geração dos X-Men, quando, né, o Xavier vai lá reunir todo mundo, ele já tá junto, e aí sim, todo aquele background que ele tem, todo aquele plot, né, do Wolverine começa a ser construído. A origem, né? Não é à toa que, por exemplo, aí, o Wolverine, falando de origem, já que você falou de origem, o Wolverine não tem uma origem muito pré-definida, mas né? Eu lembro de uma, que assim, né, cara, quando a gente tá falando do mundo de super-heróis, vira e mexe aí os caras reavaliam a necessidade de recontar a origem dos caras, né? Mas eu lembro de uma, e aí, novamente citando, você me emprestou a origem do Wolverine. Puta obra, né? Puta obra. Que aquilo pra mim... Leiam. É sensacional. Aquilo pra mim, eu já tinha uma predileção a achar que o Wolverine era um cara... Poxa vida, era o que eu queria ser, né, meu? Puxa vida, eu não preciso dar resposta pra ninguém, eu sou o melhor no que eu faço, tudo mais. Eu sou meu próprio mestre, né? Mas aquele embate, o cara era um menino indefeso. O cara era um menino indefeso, Marquinhos. É que se você pensa na questão psicológica, por exemplo, é um cara que pelo seu fator de cura, ele tem o que? Anos, né? Ele viveu várias décadas, idade exata do cara. Não tem uma idade exata. E para piorar a história, né, é um cara que tem um problema de memória. Sim. Né? Porque aí tem várias justificativas, porque as células se regeneram, por isso ele não tem memória. Aí tem outras mais canônicas, que é, por exemplo, por causa do programa X, foi implementado certas memórias na cabeça dele, blá blá blá. Só que falar desse Wolverine é complexo, por exemplo. Pode ser que você não esteja nem entendendo o que a gente tá falando. Porque assim, o que é apresentado pra gente é o quê? Um Wolverine que só não sabe o seu passado. Sim. E ele busca, aquela busca incessante de quem ele é, né? A ideia do existencialismo, né? Exato. Quem sou eu? Porque a busca do Wolverine, nada mais, nada menos, o tempo todo é essa, né? E assim, ele tá tentando descobrir. Eu sou uma máquina criada para matar, mas o que eu sou realmente? O que eu fui um dia? Né? Será que a única motivação que eu tenho é ser um assassino? Um assassino? E pronto. E eu sempre tive essa dúvida, desde lá de trás, que nem ele citou aqui, né? Sempre colecionei X-Men. Pra mim, né, eu bato nessa tecla, pra mim eu acho que as melhores histórias de equipe, pra mim até hoje, eternizado é X-Men. Só que o Wolverine era uma peça à parte. Porque ao mesmo tempo que ele fazia parte de uma equipe, sim, ele tinha o que? Todo um histórico individual. Porque, acredite se quiser, o Wolverine ele nunca foi parte de uma equipe. Porque assim, ele não se via dentro de uma equipe. Mesmo que foi vendido do contrário. Então, aí é um desserviço do cinema, né? Porque quem acompanhou quadrinhos, eu muito menos, você muito mais, a gente sabe que a inserção do Wolverine nos X-Men era algo esporádico, né? Sim. Acontecia de vez em quando em razão de alguma coisa, mas ele sempre foi o lone wolf, o lobo solitário, cara. Sim, aquele que estava na sua busca pessoal, individual. E outra coisa, o Wolverine, né, suspeito de falar e tal, ele sempre foi marcado para mim como um dos melhores personagens já criados, no sentido de quadrinhos, por causa exatamente disso. Enquanto os demais personagens tinham uma coisa meio que superficial, uma coisa meio clichê. Sim. O abandonado, ele tinha Ciclope, você foi abandonado porque tinha poderes. Aí tem toda aquela discussão, né, humanos e mutantes que os quadrinhos levantam, que por trás daquilo também existe uma discussão de brigas, né, e tal, assim por diante. O Wolverine não, ele não se enquadra nisso, porque assim, primeiro, ele foi criado para ser uma arma, na mão do governo. Sim. E quando ele larga tudo isso, quando ele foge de tudo isso, ele procura tentar se inserir o quê? No mundo. Mas peraí, ele foi criado com um propósito. Só que um propósito que ele mesmo não segue. E que é um paradigma, né? É o contrário da persona dele. É isso. E aí a gente chega numa questão que... A parada da ligação com o ser humano. Porque você pega e fala assim, beleza, eu sou um cara que gera um tipo de reação e as pessoas esperam que a minha reação seja X, Y, Z. E o Wolverine, ele nunca é aquele tipo de super-herói que você sabe de antemão qual vai ser a reação dele. Até porque o Wolverine nunca teve remorso de nada. De nada. Por exemplo, você tem história. Lembra, né, aquilo que eu citei agora no início, né? É um cara sanguinolento, é um cara que assim, ele faz tudo aquilo para atingir seu objetivo. Ele é uma arma. A própria alcunha dele, o codinome dele no projeto era Arma X. Né? E X, por muito tempo, achou que era só um codinome. Na verdade, ele foi a 10ª tentativa de criar uma arma perfeita. O X é o romano, é de 10. Né? E fica aí uma curiosidade nerd aí, né? Fica uma curiosidade nerd aí no ar. Aí vem aquela pergunta, né? Pra gente que, por exemplo, a gente não. Né, a gente é de uma geração que qualquer filme de herói que saía, infelizmente foi uma droga, foi um lixo, furos de roteiro a rodo. Vocês de hoje, vocês são sortudos! E olha que ainda reclamam. E reclamam, né, cara? Reclamam. Vi de passagem aí, né? O Batman vs Superman, a pessoa reclamando que tava muito feio aos quadrinhos. Meu Deus, quando. Não, deixa isso pra lá, cara. Deixa
E aí nossa preocupação era, por exemplo, eu era moleque na época quando tava saindo X-Men 1, né? Hoje eu acho que deve ter no Você lembra da sua sensação? Cara, a minha primeira pergunta, eu lembro com meus colegas assim, tá... Hoje a gente sabe que não era uma obra tão sensacional. Profunda. Agora eu fico me transferindo para o momento em que nos anos 2000, pela primeira vez, eu vi aquele... E você lembra a primeira vez que ele aparece no cinema? Não. Ele tá num bar, tomando uísque e fumando um charutão. Eu imaginei, tudo que porra, é o Wolverine, caralho. E tudo que vai contra o herói. Sim, porque o próprio Wolverine, ele, por fumar, por beber, por brigar, ele é um anti-herói. Né? Por mais que, eu volto a dizer, né, infelizmente, eu acho que até por questão de marketing, aí, né, são discussões afim e tal, monte de coisas. O Wolverine, ele virou galã, infelizmente. Né? O Hugh Jackman, né, não tô aqui pra questionar o ator, não. Mas ele foi colocado numa posição assim, você vai ser a cara dos filmes dos X-Men. Muitas vezes as pessoas elas ficam falando porque o ator isso, o ator aquilo. Gente, o ator, ele é você no seu trabalho, ele está seguindo uma contrato diretriz. E segue ele a diretriz. A primeira vez, eu não sei se você concorda, a gente até assistiu junto a primeira vez do último filme dos X-Men, o Apocalipse. Foi a primeira vez que eu vi o Wolverine que eu queria ver no cinema, que foi a hora que ele apareceu. Uma cena do quê? De 3 minutos? De 3 minutos. Eu esperei anos e anos pra ver em 3 minutos. Aquele Wolverine. E esses 3 minutos valeram o filme, na minha opinião. Não valeram ruim, mas, né, modéstia à parte. Ali a gente teve uma pitada do que é o Wolverine. Ali e sim. Assim, Arma X. O Arma X. E assim, claro que essa discussão a gente poderia ficar aqui um dia falando disso. E aí a gente parte com um outro tema, né? A gente vai para outro link. Né? O que esperar então desse último filme? O que esperar desse último filme? E o que vai contra tudo que foi antes? Primeiro, o filme não é nem Wolverine, né, Logan? Isso é um ponto super importante. Por quê? Porque isso você pode entender como não inserido no universo que foi criado nos filmes solo do Wolverine até aqui, né? Cara. Porque a gente teve lá X-Men Origins Wolverine, isso. Depois Wolverine Imortal, né? Aliás, eu o que fizeram ali com o Deadpool no Wolverine? Não, deixa isso pra lá. Deadpool, ainda bem que ele se redimiu. Graças a Deus. Mas bom, nesse filme Logan, por exemplo, o que a gente... Por exemplo, eu e eles, né? Ninguém aqui assistiu, ninguém teve, né, a sorte de ver pré-estreia, porque a gente é favelado. Mas, favela nerd. Por isso, esse é o bloco da coisa. E assim, lógico, vamos esperar aguardar sair e tudo mais. Mas assim, quando a gente vê que o filme se chama Logan e não Wolverine, já deixa claro o seguinte, eles já estão desgarrando ele de todo aquele passado que foi construído em cima dele. Tem até uma filme que pela primeira vez, dentro dele, porque assim, em regra, se fosse para fazer um filme de Wolverine, ele teria que ser desde o início mais 18. Isso. Esse filme ele já tem essa tendência, acho que é mais 17, mais 16. É mais de 18 anos. Mas na verdade ele foi na crista da onda do Deadpool. Na verdade, Wolverine, vírgula, Logan, só existe por causa do Deadpool. A brincadeira é essa. Porque uma parte, assim, eu já assisti esse trailer aí acho que 1 milhão de vezes, cara. E a parte que mais me emociona e me faz ter esperança de que o filme vai ser sensacional. Me entendam bem, não me entendam mal, eu adoro os X-Men, adoro tudo. O Dias de um Futuro Esquecido que vocês viram no cinema não é o que tem nos quadrinhos, não é. Isso daí é a coisa mais linda que eu já li, talvez uma das mais lindas que eu já li. A gente tá falando de um quadrinho de 30 páginas. De 30 páginas. É sensacional. Você encontra no chão, é capaz de você achar no chão. É sensacional. Enfim, tem uma cena no trailer que mostra ele meio que dando uma explicação pra menina que aparece no trailer. X-23. E ela é uma fã dos... Eu não me lembro muito bem se é o professor Xavier que diz, ou o Logan que diz pro professor. Ela é fã dos X-Men. Porque eles já viraram história, né? Exatamente. Ele falou assim, 1/3 do que tem aí nesses quadrinhos aconteceu. Aconteceu. E não exatamente do jeito que está sendo falado aqui. Gente, o pouquinho que essa fala diz me dá uma esperança de que esse filme vai ser realmente o que eu quero ver sobre Logan. E assim, já vamos adiantando, né? Vai ter review. Vai ter review, então aguarde o review, né? Dia 13 a gente tá lá. A gente ainda é pobre, a gente não consegue cabine, pré-estreia. A gente compra aqui no cinema da esquina. Vamos além mesmo, não tem problema, galera. Se brincar, vai por torrent. Bom, voltando. Mas assim, mas galera, é isso. Então assim, esse vídeo tem como objetivo, na verdade, apresentar esse quadro, né? Como eu já tinha comentado, que tinham quadros aí que vão fazer parte do Rex. Faz tudo então parte é um quadro do Rex, universo. Mas é um quadro que tem um outro foco, tá? Sim. Que a gente não... Pode até problematizar e tal, mas assim, não, a gente vai tentar separar as coisas, né? De certa maneira. Então assim,
o Wolverine hoje, né, no caso o Logan, que se despede, no caso o Hugh Jackman se despede do personagem, não quer dizer que ele acabou, né, aceitem que no futuro vai ter outro cara fazendo o Wolverine, que se faça bem, então, né, eu também não sou nada contra isso. O que a gente pode esperar é que o cara seja tão bom quanto, né? Você entendeu? E assim, ó, eu vou falar um negócio, pra mim, o Hugh Jackman era o cara certo, pro papel certo, só não tava no momento certo. Talvez o momento certo seja só esse último filme. Eu posso ser sincero, eu acho que o Hugh Jackman só peca num ponto. Qual o ponto? Ele é alto demais. O Wolverine é 1,60 m. De resto, não, tinha que ser um cara baixinho, troncudo, porra louca. Só peca nisso. De resto, o cara é perfeito. Ele quer o Van Damme, tá ligado? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, aí dessa introdução, né, do que o Wolverine representa pra nós, coitado, pra uma geração, né? Ele criou uma geração. Cara, pro mundo ocidental não seria o mesmo sem o Wolverine. E é isso, gente. Aguardem aí o próximo vídeo, vai ter um review do filme, tá? Aguardem. Vai ter jogo, vai ter uma série de coisas nesse quadro, vai ter um monte de coisa, galera. Então assim, espero que gostem desse formato um pouco mais descontraído, mais voltado para esse mundo geek, esse mundo maluco que a gente adora, mas que às vezes a gente não tem acesso, né? Sim. Essa é a verdade, né? O próprio nome já disse. Por que a gente é favelado? Porque a gente luta para ter acesso, porque a gente quer também. Se esperar para ter, esquece. Então galera, é isso. Valeu, né? Deixa o seu like, o dislike, curta, xinga, dê sugestões, manda beijo, tamo aí, galera. E até a próxima. Valeu!